5 sinais de autismo em bebês. Fica comigo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, toda quinta-feira tem vídeo novo e já aproveita para deixar seu like. Sabemos que a intervenção precoce no autismo é de extrema valia, de extrema eficácia para a minimização do atraso no desenvolvimento. Então hoje eu vou falar com vocês sobre 5 sinais de alerta em autismo nos bebês. O primeiro sinal que eu vou trazer aqui para vocês hoje é não reagir aos sons. As pesquisas apontam que os bebês, a partir dos 6 meses, na verdade, bem antes dos 6 meses, desde a gestação, eles já são sensíveis ao som. E após os 6 meses de idade, isso é muito mais intenso e respondentes aos estímulos ambientais, como barulhos comuns, queda de objeto, os sons que os pais fazem com a boca, as palavras, o diálogo que todo mundo faz próximo à criança. A tendência dos bebês a partir dos 6 meses é acompanhar o som e olhar diretamente para as pessoas que estão se comunicando. Então é muito comum a troca de olhar entre o bebê e a mãe, entre o bebê e um cuidador, principalmente quando esse faz sons engraçados, barulho com a boca, tenta sinalizar para a criança algum objeto fazendo barulho com objeto, chocalhos e vários brinquedos que emitem esses sons. Então as crianças têm muito interesse, respondem ativamente a esses barulhos ambientais. Se o seu bebê já tem 6 meses e ainda não responde ou responde pouco, com pouca frequência a esses sons ambientais, isso é um sinal muito importante, é um sinal de alerta para a possibilidade do TEA. Sinal número 2 é a ausência de imitação. Então, a gente sabe que dentro do desenvolvimento infantil, dentro dos marcos do desenvolvimento infantil, a imitação é um dos desenvolvimentos iniciais em que a criança aprende outros comportamentos mais complexos a partir da imitação. Então a criança olha, observa e começa a reproduzir, tentar imitar as coisas que os adultos ou até as outras crianças estão fazendo. Então é muito comum a criança pegar e levar um objeto ao ouvido quando vê os pais falando ao telefone, você arremessar uma bolinha e a criança pegar uma bola do lado dela e também arremessar, a gente bater palma e a criança também corresponder, a batida de palmas, batida na mesa, imitação com objeto, a gente pegar um objeto dentro de um brinquedo, um martelinho, e a gente vai lá e martela o brinquedo, e aí a criança também pega o martelo e vai lá e martela o brinquedo. Então, se a sua criança não tem interesse, não demonstra interesse por essas imitações e não responde a essas interações com a imitação, isso é um sinal de alerta muito importante. O sinal de alerta número 3 é a atenção compartilhada. Então, a gente sabe que a criança, ela tem interesse em mostrar pra gente, pro adulto, o que ela tá fazendo. Ela tem interesse em compartilhar com a gente todas as vivências, as percepções, as aprendizagens, as descobertas, Então a criança achou uma folhinha no chão, geralmente ela pega e direciona a folhinha pro adulto, mostrando, mesmo que ela ainda não vocalize ou que ela não tente, que ela ainda não tenha balbucios o suficiente para comunicar aquilo, mas ela direciona, ela busca o olhar, ela tenta mostrar para o adulto, para receber a atenção do adulto e o adulto comemorar. Uau, você tem uma folhinha, eu também tenho outra, deixa eu mostrar para você. Então isso é muito, muito comum. A partir dos 6 meses, as crianças já demonstrarem esse interesse em compartilhar atenção, mostrar para o pai, mostrar para a mãe, mostrar para outro cuidador, E quando a interação está acontecendo, quando a gente está brincando com a criança, ou quando a gente está dando banho ou fazendo qualquer atividade de cuidados diários com a criança tende a querer mostrar também para a gente que ela está entendendo o que a gente está fazendo com ela e ela também tenta reproduzir isso dentro das interações com as pessoas. Um
quarto sinal é o atraso na verbalização, né? E eu acredito que esse seja um dos que mais chamam a atenção dos pais, né? Mas a partir dos 6 meses já é esperado trocas comunicativas, né? Que a gente converse com a criança e a criança balbucie, como se ela estivesse dialogando com a gente, como se não, ela está dialogando com a gente, devolvendo essa comunicação oral para a gente. Embora ela não entenda muito bem as palavras ou não tenha domínio sobre palavras, mas ali já está se estabelecendo uma comunicação, uma troca de sons, uma troca de fala, né? E a partir da imitação, né, que eu falei lá no sinal de alerta número 2, a criança já começa a imitar sons que a gente faz. Então a gente faz o som dos animais, o som da chuva, né? E a criança às vezes tende a imitar esse som correspondendo a gente, compartilhando atenção com a gente, dizendo que está entendendo o que a gente está falando com ela e reproduzindo com a gente essas informações. A quinta diz respeito a movimentos repetitivos, né? Então, se a sua criança ela se engaja muito em movimentos repetitivos de corpo, de tronco, de balançar o corpo para frente e para trás, ou de brincar muito com os dedinhos, com as mãos, ou de acompanhar ângulos que são geralmente atípicos para a idade, né? Que você observa e não vê que outras crianças da mesma idade compartilham muito desses movimentos ou desses interesses, né? É um sinal de alerta muito importante, tá? Para o autismo em bebês. A gente também fala muito da questão do olhar, de responder ao nome, todas essas outras características ou outros comportamentos eu já citei em outro vídeo, vou deixar aqui um card para vocês darem uma olhada, mas hoje eu queria chamar muito mais atenção para esses 5 pontos, que são pontos que às vezes se manifestam de maneira muito precoce, que a partir dos 6 meses a gente já consegue ver com um pouco mais de clareza isso acontecendo nos marcos do desenvolvimento dos bebês, e a gente sabe que quanto mais cedo intervir no autismo, maior é a chance de minimizar os atrasos no desenvolvimento. Então, se você, papai e mamãe, tem um bebê entre 6 meses e 12 meses e algum desses comportamentos ou alguns desses sinais aqui que eu falei já se manifestam no seu bebê, busque um acompanhamento, busque uma avaliação com psicólogo, já busque estimulação com fono ou com terapeuta ocupacional. É de extrema importância aderir às intervenções precoces para minimizar os atrasos no desenvolvimento, tá? Compartilha conosco se esse vídeo foi importante, se você é pai e mãe e vive, né, esses desafios de observar alguns atrasos nos marcos de desenvolvimento do seu filho. Estamos aqui para ampliar essa rede de informação. Até breve.